E fala, meu povo, tudo bom? A gente está aqui para resolver mais um exercício. Exercício na tela. Na figura, a água, tem um cano aí, né? A água escoa através de uma tubulação horizontal e depois sai para a atmosfera com a velocidade de 15 metros por segundo. Os diâmetros das seções esquerda e direita da tubulação são de 5 centímetros e 3 centímetros, respectivamente. Que volume de água escoa para a atmosfera em um período de 10 minutos? Na seção do lado esquerdo da tubulação, qual a velocidade de V2 e qual a pressão manométrica, né? Aqui primeiro eu vou trocar esses valores, né? Ele colocou V2 desse lado e V1 do outro lado. Eu acho mais didático colocar V1 depois o V2, né? Mas então aqui, né? A gente tem aqui, primeiramente, que o exercício fala pra gente que ele quer o volume de saída aí de líquido, né? Então a gente vai ter que usar um conceito aqui, ó. Volume nada mais é do que a quantidade de água que está saindo em um determinado tempo, né? Então é a variação do volume pelo tempo. Então é a variação do volume pelo tempo. Pelo tempo, né? Então também a gente pode dizer que a quantidade de líquido que sai é a vazão daquilo, né? Então seria a nossa vazão volumétrica, né? Que a gente está falando só sobre volume, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos isolar essa parte aqui do volume, que vai ser, então, o volume vezes o tempo. Vazão volumétrica é a área ali de qualquer uma das áreas, né? Como a gente não tem a velocidade 2, a velocidade 1, que o exercício quer que a gente descubra depois, então vamos trabalhar com a velocidade 2. Então, vai ser a área 2 vezes a velocidade 2 vezes o tempo, né? Então, o volume é igual a área 2. Aqui, como é um tubo normalmente ele é circular, né? Então, a área ali vai ser um círculo, né? Um plano ali, né? Então, que vai ser πr ao quadrado. Só que como o exercício deu pra gente só os diâmetros, então é π, é o d ao quadrado sobre 4, né? Então, vamos lá. π vezes o d2 ao quadrado vezes a velocidade 2 dividido por 4 vezes o tempo, né? Então, vamos aqui fazer as mudanças, né? D2 é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, sobre 4 vezes a velocidade, que é 15, vezes 10 vezes 60. Então, vamos aqui fazer essa conta aqui, né? Então, o volume é igual a π vezes 15 vezes 10 vezes 60, π 15, 10, 60, dividido por 4, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, temos aí uma vazão de, arredondando, né, 6,4, vazão não, um volume de saída, metros cúbicos, né? Agora ele pede a velocidade de entrada, né? Então vamos usar o mesmo conceito. O mesmo tanto de água que entra é o mesmo tanto de água que sai, né? Então a vazão de entrada é igual a vazão. Vamos usar a volumétrica, né? Porque é o mesmo líquido, vão ser a mesma densidade, né? E ali, se não me engano, é água. Porque, vamos usar aqui, ó, vazão volumétrica, que é a parte mais cheia, né? Então vai ser ali, ó. Vazão volumétrica de entrada igual a vazão volumétrica de saídas. Vai ser o ρ do líquido vezes a área de entrada vezes a velocidade de entrada, que é o nosso V1, né? É igual ao ρ do líquido vezes a área de saída vezes a velocidade de saída. Ρ do líquido daqui e daqui a gente pode simplificar. A gente quer exatamente isso aqui, então a gente isola. Então, V1 é igual a área de saída, velocidade de saída, pela a área de entrada, né? Aqui eu não vou precisar fazer as transformações, porque ele, de centímetros para metros, né? Porque como eu estou dividindo aqui a mesma unidade, vai acabar que vai se cancelar e só vai ter unidade aqui, né? Então, a gente não precisa fazer essas conversões, né? Então, V1 vai ser a área de saída, que é π sobre 4 vezes o d de saída ao quadrado, vezes velocidade de saída, é igual a π sobre 4 vezes o d de entrada, vezes a velocidade de entrada. Esse 4 cancela com esse π cancela com esse, então a gente vai ter d de saída ao quadrado, d de entrada
ao quadrado, velocidade de saída. Então, o D de saída é o 2, né? Então, é 3. Então, vezes aqui 15, né? 15 aqui é a velocidade. Então, aqui a gente vai ficar, então, com 9 vezes 15 sobre 25, né? Fazendo isso aqui, a gente vai ter 9 vezes 15 dividido por 25. A gente vai ter uma velocidade aqui de 5,4 metros por segundo, né? Certinho. Agora a gente vai calcular aqui a pressão manométrica, né? Como aqui fala o exercício, né? Aqui é a saída, então essa pressão 2 aqui é a própria pressão atmosférica, né? E esse P1 aqui, então, seria a pressão dentro do tubo, né? A gente vai ter que usar uma fórmula específica. Porque a gente tem uma relação de áreas, de velocidades, né? E de áreas até que não, né? Uma relação aqui de velocidades, de pressões, né? E a única forma que tem essa relação de velocidade e pressão é Bernoulli, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma linha de corrente daqui para cá, né? Então, vai ser P1 mais, vou pegar aqui a fórmula, o líquido, o ρ do líquido, vezes a velocidade 1 ali, dividido por 2, aqui ao quadrado, né? Mais GH1 é igual a P2 mais o ρ do líquido, V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2, né? Como aqui, ó, a gente está calculando exatamente no ponto onde a velocidade é maior, que eu já fiz até um vídeo aqui relacionando que quanto mais perto das extremidades do tubo, menor é a sua velocidade. Eu já fiz essa ideia de força viscosa e tal, tem até um vídeo aqui falando. Aqui, esse exercício aqui, como ele ele leva em consideração ali a componente, que é o módulo, né, da velocidade. Então, o módulo da velocidade ali, ela está pegando o maior valor que ela está ali no tubo. E o maior valor que ela está é exatamente ali no centro, né? Então, se a gente for comparar aqui, o centro aqui, né, nesse lado do tubo, opa, não estou mostrando, né? O centro com nesse lado do tubo e o centro nesse lado do tubo, elas estão na mesma altura, né? Então, esse H e esse H aqui se vão, né? E esse P2 aqui é a atmosfera. Então, o que a gente vai ter? Ó, P1 mais o ρ do líquido vezes V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2... P2 não. Vamos chamar já de P atmosférico, né? Mais o ρ do líquido, mais não. V2 ao quadrado sobre 2, né? Pressão manométrica é a pressão em um ponto específico, né? Pressão absoluta, né? Naquele ponto, menos a pressão atmosférica. E a pressão absoluta a componente os líquidos, né? É a componente ali que tem o líquido, velocidade, gravidade e altura, mais a pressão atmosférica. Igual, a pressão absoluta no ponto 1 seria isso aqui, ó. A pressão atmosférica mais a soma dessas duas contribuições, né? Como a gente quer a manométrica, é só passar isso aqui para cá, né? Então, P1 menos a P atmosférico vai ser o ρ do líquido, né? Velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos o ρ do líquido, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, né? Aqui a gente tem a pressão manométrica. Então, P1 manométrico é igual a... Aqui temos o ρ do líquido e um 2 aqui. Então, a gente pode... termos semelhantes, a gente pode isolar eles, né? Vai ser V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, né? Como ali é água, eu vou adotar como sendo 1000 a densidade dela, né? Então, vai ser 1000 dividido por 2. V2 a gente calculou, o exercício dá pra gente 15 ao quadrado, menos o V1, que é o que a gente calculou, 5 ao quadrado. Então, P1 manométrico é igual a... Agora é só fazer essa conta aqui, né? 15 ao quadrado menos 5,4 ao quadrado vezes 500, né? Porque 1000 dividido por 5 é 500. Dá 97.920 pascais, né? Vamos aqui ver se dá pascal mesmo, né? Vamos aqui, né? Então,
Então, P1 manométrico. Vamos fazer um balanço de unidades. Aqui está PL, né? É a densidade do líquido. Densidade é quilograma por metro cúbico. Temos aqui velocidade e velocidade, a mesma unidade. Então, a gente não precisa somar as duas. Vamos colocar só uma vez. Vai dar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Se a gente tirar um desses metros aqui, a gente vai ficar, ó, quilograma, metro vezes metro, sobre metro cúbico vezes segundo ao quadrado. Isso aqui, ó, é Newton, né? É conhecido como Newton. Então, fica Newton vezes metro por metro cúbico. Cancelando essas duas, dá Newton metro ao quadrado. E isso aqui é conhecido como Pascal. Então, tá certa a unidade. E aí, a gente finaliza esse exercício, né? Eu espero que tenha passado aí, vocês tenham entendido o que eu fiz. Espero que tenham gostado. Então, até um próximo dia aí. E fui!